É impressionante. Esse é o efeito que a Ducati Diavel causa em todo mundo. Aliás, eu tô há alguns dias com ela e aonde eu paro, todo mundo vira a cabeça para olhar para essa moto. E o curioso é que quando ela foi projetada há mais de 15 anos atrás, estamos falando ali em 2009, o lançamento dela aconteceu em 2010 no Salão de Milão, o nome Diavel veio justamente dessa impressão que ela causa. Porque lá dentro da Ducati, um funcionário que nem estava envolvido com o projeto, primeira vez que olhou para a moto, falou em bom sotaque bolonhês: "Ma che diavel?", que quer dizer diabos. Ficou tão espantado quando olha para essa moto. Porque essa é a impressão que ela causa. E hoje a gente vai falar de uma moto que quebrou um monte de paradigmas. Uma moto que, quando foi revelado em 2010 no Salão de Milão, as pessoas ficaram chocadas, os ducatistas torceram o nariz para ela, porque afinal de contas, aonde estava o sinônimo de esportividade numa moto que parecia mais uma cruiser, uma moto que parecia querer competir com uma Harley Davidson? Até que a imprensa começou a andar na moto e aí todos os paradigmas foram quebrados. Os ducatistas entenderam que, apesar do visual, aqui tem muita esportividade. Uma moto que, para quem é experiente, se diverte, faz muita curva. Não é o meu caso, a gente vai falar disso. Mas o fato é que em pouco tempo ela estaria unindo dois mundos antagônicos. O ducatista apaixonado e aquele fã de Harley Davidson de V-Rod que estava procurando alguma coisa diferente. Bom, a gente vai falar de ficha técnica, vamos falar de característica da moto, vocês vão ouvir o som, eu vou andar nela, e depois as conclusões das impressões de um cara que é um iniciante, não um cara experiente. E já adianto, isso aqui não é para quem não tem experiência, para quem está buscando a primeira moto. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Eu quero agradecer aqui ao pessoal da Ducati Brasil, que gentilmente me cedeu a Ducati Diavel para passar uma semana. Já rodei com ela mais de 500 quilômetros, estou me divertindo. E então agradecer Daniel Paixão, Kelvin, Juliana, o time da Ducati, que cedeu esse belíssimo exemplar numa cor que eu nem tinha visto. Mas vamos falar de algumas curiosidades dessa moto, ou da Diavel. A primeira delas, como eu já contei, foi o choque que ela causou, porque até então era uma drag bike, e aqui fica até difícil, tá, gente? Se ela surgiu lá com um motor 1200, que veio da 1198, da Superbike 1198, numa pegada de ser uma drag bike, ela foi evoluindo para 1260, para V4, e hoje ela está muito mais para uma muscle cruiser ou para uma power cruiser do que uma drag bike. Mas não se engane, a patada aqui é absurda. Algumas outras curiosidades: ela foi a primeira moto a usar correia em toda a história da Ducati. Claro, não essa aqui, os modelos anteriores e a ex-Diavel. Ela também tem uma característica desse motor Gran Turismo, o mesmo que equipa a Multistrada V4, de desligar 2 cilindros para ser mais econômica, para gerar menos calor, gerar menos emissões. Nessa versão aqui, ela também recebeu um monocoque de alumínio, então, para vocês terem uma ideia, o motor faz parte do chassi. E ela, apesar de um motor que ganhou 2 cilindros em relação à versão passada, ela ficou uma moto 13 quilos mais leve. Ela não é um peso-pena, a gente está falando de uma moto de 236 quilos aqui em ordem de marcha, mas uma moto que vem evoluindo, que choca e que a gente não sabe muito em qual prateleira colocar. Bom, vamos falar um pouquinho de ficha técnica. Para começar, é o motor V4 que eu já mencionei, de 1158 centímetros cúbicos, que gera aqui 168 cavalos a 10.750 RPM e 12,8 kgfm de torque. E é muito curioso, você anda na multistrada, você anda aqui, mesmo motor, calibrações completamente diferentes. Lá uma moto mais suave e elástica, aqui a pancada pegando em baixa e média, uma pancada que assusta. Mesmo com 4 modos de pilotagem, aqui você tem
toda a customização dos modos de pilotagem para o piloto, mas você tem também o modo para chuva, o Urban, o Touring e o Sport. Eu confesso para vocês que eu não tive coragem de colocar no Sport. O acelerador é bem sensível mesmo no Touring, que é o modo que eu tenho usado mais. Então, uma moto que ela tem a característica de ser bruta. Uma outra curiosidade desse motor é que aqui a gente não tem a Desmo, o comando desmodrônico tão associado à Ducati e que muito ducatista raiz torce o nariz, mas no motor Gran Turismo, assim como na multistrada, a gente não tem o Desmo, então o intervalo de manutenção é mais espaçado aqui com 60 mil quilômetros. Outra característica é o virabrequim, que gira ao contrário do sentido da roda. Isso cria um efeito giroscópico que faz com que a moto fique muito mais dinâmica, muito mais ágil, tire um pouquinho da sensação dos quilinhos a mais que ela tem. Então, ela é uma moto ágil para as dimensões, para o entre-eixos dela e para o peso dela. Falando de peso, aqui são 236 quilos em ordem de marcha e o entre-eixo dela 1.538 milímetros. Vou aproveitar para mostrar para vocês como é que eu fico em cima dela. Uma moto que tem 790 milímetros aqui de altura de assento e ó, fico bem tranquilo, é uma moto bem, nesse sentido, bem acessível. Qualquer pessoa aqui com, sei lá, 1,60m, 1,65m consegue sentar aqui e botar os pés no chão, dá pra ver aqui. Posição dela aqui, ó, pra ver que é uma posição bem confortável. A gente tem uma amplitude boa de guidão recuado, então você vê que a gente fica quase que neutro, ó, os joelhos quase que a 90 graus. Ela é bem confortável, o banco é largo, então é uma moto bem acessível, de posição bem ergonômica. Voltando para falar de ficha técnica, suspensão dianteira, ela é totalmente ajustável, uma suspensão de 120 mm de curso, 50 mm de diâmetro, da Marzocchi. Já na traseira são 145 mm de curso em um monoamortecedor. E para parar toda essa força, um conjunto de freios com pinça Brembo Stilema e discos duplos de 330 milímetros. E cara, como freia. Traseira é um disco simples de 265 milímetros com uma pinça Brembo de duplo pistão. Essa monstruosidade de pneu tem 240 milímetros na medida 45/17 e calçam essa belíssima roda diamantada numa balança monobraço que deixa a roda exposta e no conjunto com o escapamento é simplesmente um baita destaque da moto. Lembrando que aqui os pneus são Pirelli Rosso Corsa 3. Pneu dianteiro 120/70, obviamente aro 17. Todo o conjunto de iluminação obviamente é full LED. Olha só o farol, o DRL, que legal. Quando eu aciono o farol, o alto, ó, sensacional. E os piscas sequenciais, então toda a iluminação em LED. É bonito demais, cara. Tá aqui essa lanterna traseira que eu acho simplesmente um desbunde. E quando eu piso no freio, ó, botoeiras retroiluminadas, né, como elas ficam aqui, ambos os lados. E olha como os italianos pensam em tudo em termos de design. Aqui fica a pedaleira do garupa, então ela fica embutida aqui para não impactar na fluidez do design, bem como se você for levar um garupa, para ele poder segurar, você tira aqui o monoposto, tem um botão embaixo do banco que você puxa aqui a alça do garupa. Falando em design, quando os designers da Ducati receberam a missão de criar essa moto aqui, eles não foram olhar outras motos e o que outras marcas estavam fazendo. Eles fizeram diferente. Eles pegaram inspiração em velocistas de 100 metros de corrida. E aí quando você olha para a moto, você consegue entender. Aqui, ó, eles dizem que essa parte mais forte, mais robusta e larga, são os ombros de um velocista quando ele está na posição de largada. Então é por isso que a moto é larga aqui e ela vai afinando na traseira, para dar a impressão de um velocista largando e explodindo muito rápido, colocando toda a força muito rápido para bater recordes de 100 metros. E essa analogia funciona perfeitamente, porque afinal de contas, cara, o que essa moto faz aqui no 0 a 100 é um absurdo. É uma das motos mais rápidas do mundo. Durante um tempo foi a moto mais rápida do mundo.
no 0 a 100. Incrível, né? Agora eu vou mostrar para vocês o painel. Olha que lindo como ele acende. Bom, vou começar mostrando para vocês aqui toda a parte do menu superior. Então, aqui em cima, ó, eu tenho todas as configurações de menu. Eu aperto o botão Mode e aí eu tenho aqui os modos de pilotagem. Então, Touring, o Urban, o Hatch, Default e Back. Lembrando, em cada um dos modos eu consigo configurar para mim. Então, se eu entro no Touring, ó, eu tenho a entrega do acelerador, ó, quanto eu quero. Em alto, médio, baixa entrega. Aí eu tenho aqui o controle de tração, o ABS, o anti-wheelie, tenho o quick shifter aqui se eu quero ligado ou desligado. Então tudo isso é configurável. Ó que legal aqui, ó. Muito bacana. Controle de estabilidade para não empinar, não dar RL, faz tudo isso aqui. Aí voltando, aqui o wheelie control, ó. Voltando aqui, eu tenho as informações. Opa! Voltando, as informações do display, aqui eu consigo configurar tudo o que eu quero que mostre no menu inferior, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, total da quilometragem, autonomia, trip 1, consumo 1, speed 1, velocidade média, né? O tempo do trip 1, o tempo que eu estou rodando, trip 2, consumo em tempo real e a pressão dos pneus. Indicador de combustível, eu consigo ter a barrinha ali de nível ou autonomia. O DRL se eu quero automático ou manual, para ele acender. O display eu consigo mexer os temas, então claro ou escuro. Escuro é bem mais bonito. Deixar automático também, dependendo da iluminação. Brilho, então, o brilho do display aqui, ó, dá para ir mexendo, ó. Não sei se no vídeo vocês conseguem perceber, mas vamos deixar no máximo, que para usar no dia é melhor. Aqui eu volto o PIN code caso você esteja sem a chave, então a senha para você destravar a moto, que é muito legal, que eu tenho tempo de volta, se quiser levar ela para a pista, então você consegue setar isso, hora, calibração de pneu, conexão de Bluetooth, as setas, então se eu quero deixar para ela desligar automaticamente ou não. Aqui eu mexo na linguagem do painel, não tem português, unidade de velocidade, de temperatura, de consumo, então dá para trocar aqui por milha, quilômetros, consumo a cada 100 quilômetros, que é aquela coisa meio europeia, então tem tudo isso aqui. Além disso, eu tenho a parte de música e do telefone para conectividade. Quando eu aperto a seta para baixo e seguro, aí eu entro no menu inferior, que aqui eu tenho o consumo, total de quilometragem, autonomia, o trip 1, consumo, ó, 14.1 ela tá fazendo comigo. Velocidade média que eu rodei com ela, né? O tempo do trip 1, o trip 2, aqui tem o total que eu tô rodando com ela, 546 km. Consumo em tempo real. E aí quando eu seguro o botão Mode, eu aperto seguro, eu consigo trocar aqui os modos de pilotagem, Sport, Touring, Urban, Hatch e sair. Lembrando que no menu superior, lá em cima, só para a gente lembrar, quando eu entro no Setting, eu entro no Riding Mode, aí eu tenho todas as configurações aqui de entrega de potência, controle de tração e etc. Além disso, aqui a gente tem temperatura do ar, o farol para ligar automaticamente dependendo da luminosidade, o indicador de revisão aqui. Lá do outro lado ele me mostra aqui, ó, DTC, DWC, qual é em que potência ele está, né, em que nível ele está. Indica que o Quick Shifter está ligado também. Bom, e antes de sair para dar uma volta, sei que vocês estão curiosos para ouvir o som desse motor aqui, então vamos lá.
Bora dar uma volta? Bom, vamos lá. Primeira coisa, tô andando aqui no modo Urban, aqui dentro da cidade. Quando você faz as mudanças de modo nessa moto, você consegue perceber bem, principalmente a resposta de acelerador. Aproveitar que eu tô passando num trechinho aqui, ó, mais esburacado, para comentar da suspensão. A suspensão dessa moto, diferente de uma cruiser tradicional, ela tem mais conforto. Eu não regulei ela pra mim, tá? Do jeito que eu peguei, ela está. Mas é uma suspensão firme, mas em momento nenhum desconfortável de você sentir que a traseira está subindo demais ou você está saindo do banco. Então, ponto positivo. A suspensão faz um trabalho muito bom, especialmente na traseira, né, que não é muito característico de motos cruiser. Se bem que aquela história que eu já mencionei aqui não dá para definir muito bem como cruiser. Eu fico muito bem encaixado nela. É confortável, o banco é largo. Eu achei o banco ligeiramente duro e você, dependendo de como você está andando, se você está andando em rotações baixas, que ela tende a ter uma vibraçãozinha, você até chega a sentir isso um pouco no banco, tá? Falando de vibração, no modo Urban, ela tende a vibrar menos. Quando eu coloco no turismo, se eu estiver andando na cidade em rotações mais baixas, ela vibra mais, óbvio, né? Ela tá modo turismo justamente para você, modo turismo justamente para você andar em estrada, para você viajar. Aliás, é até curioso, né? Tem um modo Urban. Você tem que ser muito louco para ficar usando essa moto na cidade. Talvez eu não tenha mencionado da parte de eletrônica da moto. Então aqui você tem EMU de 6 eixos, um controle de tração e ABS também para as curvas, anti-wheelie, óbvio, né? Porque essa moto aqui, cara, olha isso aqui, ó. Tô no Urban, tá? Ainda não mudei, ó. Mas ó quando se encosta, ó o que abre, ó. Cara, é um canhão. Então, toda a parte de eletrônica dela aqui, eu vou colocar na tela, porque tem um monte de siglas da Ducati, mas, cara, dificilmente você vai achar moto com mais eletrônica, a não ser que você tenha uma suspensão eletrônica. Painel aqui, eu gosto muito desse painel da Ducati, eu acho que ele tem boa visibilidade, as informações estão todas aqui. Aqui eu tenho a parte de trip 1, consumo 2, consumo em tempo real, média. Vou mudando aqui, ó. Olha lá. Velocidade média, o trip 1, trip 2, consumo. Agora ela fazendo 15. O total, a moto está com 2.058 km, eu peguei ela com mais ou menos 1.500. Autonomia, o trip 1, consumo 1, velocidade 1 e tudo isso 2 também. Quando eu aperto e seguro aqui, ó, aí eu mudo lá para a parte de cima, ou aliás, aperto e seguro aqui, olha lá, eu mudo lá para a parte de cima, que daí eu vou entrar no menu, conectividade. Então essa moto tem conectividade para você controlar aqui parte de música, ouvir o teu GPS e etc. Então aqui, ó, fone, atender chamada. Para você trocar o modo de pilotagem, então aperta aqui, olha lá, tô no Urban, tem o Hatch para voltar, o Sport e o Touring. Vou colocar no Touring. Ela pede para fechar o acelerador, mudou pro Touring lá. E agora eu tô no modo Touring, ótimo para pegar a estrada. E olha a força dessa moto. Ergonomia, já comentei, é uma moto muito confortável, o guidão é largo, é uma posição quase que neutra. Toda a parte de botoeira aqui, a retroiluminação, tudo muito fácil. Coisa bacana aqui é piloto automático. Então eu, ó, tô a 112 aqui, eu aperto o botão do ligar, ele acende ali, eu aperto para baixo aqui, tá setado. Beleza, isso para quem pega estrada faz muita diferença.
Para desligar é só encostar nos freios, ou você aperta aqui, ou na embreagem. Desligou. E olha a força, ó, quando eu abro o acelerador. Ó. Cara, é monstruoso. Vou mostrar pra vocês a sensação de frenagem dessa moto, ó. Cara, puto, o freio é muito preciso. Estilema é muito direto. Aliás, isso é uma característica que dá pra falar bem dessa moto. Ela é uma moto direta. É uma moto que não tem mimimi. Você encostou em tudo, ela te responde. Do acelerador, ó a força, ó. Ao freio, estanca mesmo. Tudo é direto, tudo é agressivo nela. Vento, você sente pouco vento aqui no peito. Você vai sentir, ó, mas no capacete. Se carenar, o vento passa por cima. Para fazer curva, é uma moto que exige bastante contra-esterço. Não se deixe enganar pelo pneu largo. Ela faz bastante curva. Óbvio que eu não sou o cara mais experiente, eu ainda não tenho tanta confiança nela, mas para quem, amigos mais experientes que andaram, e vocês vão ver várias avaliações, vocês vão ver que todo mundo é muito elogioso e diz que ela tem característica de naked para fazer curva. Eu sinto que é uma moto que quer me matar o tempo todo. Olha como acelera, ó. Meu Deus do céu. Olha a força disso aqui. Tá. Bom, deu pra vocês terem ideia, né? Como eu falo sempre, quer ver top speed de moto, procura outro canal que não vai ser aqui que eu vou mostrar pra vocês. E ó, como você anda de boa, eu aqui ó, coloquei uma cesta, andando aqui na 120 por hora, a moto fazendo 18, 20. Na minha mão, testando, andando, peguei serrinha com ela. Ela fez, vamos ver aqui, 14 alguma coisa? 14.1. Lembrando que tá amaciando e que eu não andei com ela de forma mais natural, porque muito acelera e freia, muito teste, então não dá para tirar um parâmetro, mas eu acredito que depois de amaciado e andando na boa, é uma moto que você vai fazer aí seus 16, talvez 17. Moto vai bem de corredor, tá? Então no trânsito sem nenhum problema. É claro que assim, eu não sei qual é a sua condição financeira e nem quais são os seus sonhos e a sua loucura, mas não recomendaria como moto para uso no dia a dia, por conta de uma série de custos, cara. Esse pneu custa uma fortuna, custa mais do que o IPVA da moto, toda a manutenção dela é cara, o seguro é caro. Então não é uma recomendação que eu faria. Vou pegar o retorninho aqui. Cara, todas as respostas de manete, tudo isso é muito direto, como eu já comentei. Tudo nela é muito, ó, muito responsível. Então, tira da cabeça a ideia de eu já ando de moto há uns 2 anos, minha segunda moto. Não faça isso. Nem como primeira e nem como segunda. E ó a força disso aqui, ó. Segundinho, ó. Você vê que ela vibra um pouco e ó, vai que vai, é um monstrinho. Uma coisa que é interessante, eu tive uma ex-diável, né? Ela entrou na negociação de um carro, fiquei um tempo com ela, não foi uma moto que eu me adaptei, pedaleira avançada, e a característica do motor 2 cilindros da 1260 é uma moto que vibra mais que essa, é mais cabeçuda do que essa.
Essa aqui ela é muito mais linear, mas a calibração, e eu acho que a Ducati fez propositalmente, ela tem uma leve vibraçãozinha ali, até os 4.000 giros, mais ou menos, que eu acho que eles tentaram manter isso para remeter aos 2 cilindros, a 1260, e não descaracterizar tanto ela. Eu estou falando isso porque, inclusive, se você anda na multistrada, ela é muito mais linear, muito mais lisa, tá? E é exatamente o mesmo motor. Se você for comparar com uma Street Fighter V4S, que a base do motor é a mesma, mas ali tem o desmo, ali são 207, 208 cavalos. Ela também, a Street Fighter também é muito mais lisa. Mas eu acho que a comparação cabe com a V4, que é exatamente o mesmo motor, com uma calibração diferente. Outro ponto interessante, essa questão do virabrequim, né, de girar ao contrário. Freio motor, isso é característica do Ducati, é muito forte. Tá? Isso é legal porque você tende a usar menos os freios. Então, quando você tira a mão do acelerador, ó, vou fechar o acelerador, ó como ela vai reduzindo, ó. Isso é completamente diferente de outras motos, tá? Então, muito bacana isso. E aí, a hora que você encosta, o negócio fica maluco. O que mais que dá pra falar? Visibilidade de retrovisor aqui, muito bom. O retrovisor é grande, fácil de posicionar, não fica mexendo, não vibra, tá? Não tem vibração aqui. O tanque aqui, eu não sei se eu comentei, mas são 20 litros. Aliás, ele acabou de acender a reserva. Mas ó, tem nada mais legal que num dia que nem esse aqui, ó, inverno, diazinho frio, de céu azul, dia lindo, você fazer isso aqui, ó, pegar a estrada, ligar aqui o piloto automático e simplesmente curtir. Uma máquina dessa, num dia lindo que nem esse, nada é mais terapêutico do que isso aqui. Outro ponto é que lembrar que essa aqui é a V4, existe a versão V4S, que aí a principal diferença está na suspensão eletrônica. E vou aproveitar também para agradecer o pessoal da Ducati, novamente, que me cedeu a moto. Então, ao Daniel Paixão, que foi meu primeiro contato, CEO da Ducati, que me direcionou para o time de marketing, ao Kelvin, a Juliana. Então, obrigado. Espero que vocês gostem. E agora, vamos para as conclusões finais e o que eu realmente achei desse monstro aqui. Bom, gente, depois dessa volta que vocês deram comigo, o que dá para concluir? Primeira coisa, é uma moto que não é para qualquer um. Eu que sou inexperiente, não consigo ainda ficar confortável em cima dela. Eu tenho a sensação que ela quer me matar o tempo todo. É uma sensibilidade de acelerador muito forte, o entre-eixo mais longo. Ela, para mim, eu sinto ela com o peso que ela tem mesmo, não como outras motos que eu ando e falo, cara, ela parece muito mais leve. Agora, amigos que andaram nela, que são mais experientes, me chamaram de louco. Falaram, pô, faz curva pra caramba. Bom, então o que eu quero dizer com isso? Se você quer começar a andar de moto, mesmo fazendo curso, mesmo com a proposta do canal, que é pegar a estrada, fazer curso, se preparar, esquece. Isso aqui não é moto para começar, de forma nenhuma. Ah, mas eu tenho um amigo que... Tá bom, exceções são exceções, não à toa, né? Não entra nessa. Começa com algo bem menor, Isso aqui é moto para quem é experiente. É uma moto bruta, é uma moto de sensação bruta, é uma moto de dinâmica que você precisa usar muito contra esterço, né? E aí sim ela faz curva, mas eu ainda sou inexperiente, então reluto um pouco. Mas é uma moto que aonde quer que você vá, aonde você pare essa moto, independente de ser uma pessoa que conhece de moto ou as pessoas que não têm ligação nenhuma com motociclismo, elas têm a percepção de que isso aqui é algo diferente. Não apenas pelo logo aqui no tanque, né? Ducati por si só já é algo diferente, mas as pessoas olham para isso aqui e pelo visual conseguem compreender que tem uma aura diferenciada.
algo que não é para qualquer um, não no sentido financeiro, mas no sentido de domar essa fera. Uma moto muito prazerosa de viajar, pegar a estrada com ela, a posição é muito confortável, o vento, como eu já citei, é bem moderado para baixo, é bem tranquilo. É uma moto confortável, uma moto gostosa que dá para rodar vários quilômetros com ela, mas você precisa ser experiente para isso aqui. Curioso que eu falei dessa questão de como ela se impõe e como chama atenção. As minhas filhas de 10 e 5 anos, quando viram a moto, quase, se falasse no dialeto bolonhês, iam ter soltado "ma que diavel!", mas elas ficaram muito impressionadas. Todos os detalhes chamaram atenção, o escapamento, o tamanho da roda, o banco, tudo para elas chamou atenção, e é isso que a Diavel faz. Talvez ela seja uma moto incompreendida, porque a maioria das pessoas não teve acesso de sentar, andar e entender isso aqui. Mas ela é uma moto com uma proposta única, de nicho, e que dentro dessa proposta de ser uma muscle bike, uma power cruiser, ela faz isso com maestria. E quando você quer brincar de naked, se tiver experiência, ela vai te atender muito bem. Não se deixe enganar pelo pneu. Quem conhece, quem anda bem, quem pilota bem e andou, diz que isso aqui não está interferindo em nada. Mas você não precisa acreditar na minha palavra, tem um monte de outras avaliações e reviews aqui. E essa moto conquistou os ducatistas que no começo torciam o nariz, justamente porque quando sentaram e andaram, entenderam a proposta disso aqui. Maqueriável. Então é isso. Se você gostou, me ajuda aí, deixa o like que não te custa nada. Se puder hypar, hypa o vídeo, porque daí o algoritmo entende que você realmente gostou e vai espalhar isso mais. Eu tô começando a tentar viver disso aqui, de fazer conteúdo de motociclismo. Então, isso é um pequeno gesto seu que me ajuda muito. E por favor, se você não está inscrito, se inscreve. E se você está inscrito, dá uma olhada se o YouTube não te desinscreveu. Eu tive várias pessoas me falando isso, acho que mais de 10 pessoas que me seguem aqui falaram a respeito que estavam inscritos e pararam de receber meus vídeos, e aí se inscreveram de novo. Então dá uma olhada nisso. E aí, comenta pra mim, teria na sua garagem ou você prefere uma Ducati mais tradicional, mais com a pegada esportiva, ou até uma multistrada? Me conta aí, deixa no comentário. Quero agradecer pessoal da Ducati Brasil de novo por ter me cedido a moto, baita confiança aqui, e bons ventos para todo mundo, valeu, até mais, até o próximo vídeo.